Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa videoaula de número 6, Antropologia, Alteridade e Etnocentrismo, tá? Até então a gente viu a sociologia, o surgimento da sociologia, o contexto histórico, né, em que a sociologia surgiu, Revolução Francesa, Revolução Industrial, uma circulação maior de mercadorias, e agora a gente vai começar a segunda parte aí da nossa revisão, que é a antropologia, tá? Vamos lá então? Pois bem, primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é a diferença entre sociologia e antropologia. Vocês lembram disso? A sociologia, ela está muito preocupada em compreender a sociedade industrial, moderna, europeia, né, que estava surgindo, a sociedade moderna, tentando entender os processos de Revolução Francesa, Revolução Industrial, né, as revoluções modernas que aconteceram e como isso mudou a Europa. Né? A antropologia ela surge no mesmo momento, mas com outro olhar. A antropologia está muito preocupada mais em não entender necessariamente a sociedade europeia, mas em entender os outros, aquele que está distante, aquelas outras sociedades que a Europa foi descobrindo. A gente vamos falar descobrindo nesse primeiro momento, para não falar saqueando, roubando, enfim, né? Ela surgiu no momento para entender esse outro, entender esse diferente, né? Ouvir o outro, né? Essa outra sociedade. Então essa é a diferença principal entre antropologia e sociologia, tá? A sociologia vai entender as revoluções europeias, essa nova sociedade que estava surgindo, e a antropologia vai entender as outras sociedades que a Europa estava descobrindo, tá? Ela vai tentar entender então a cultura humana, essas novas formas de cultura humana, que parecem ser diferente, estranha, exótica, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas, por que teve uma urgência pelo nascimento da antropologia? Porque a gente viu aí que no século XV, né, a partir de 1500, 1600, houve grandes navegações, a descoberta do continente americano, né, a invasão do continente americano, né, o saque do continente africano, a ida às Índias, né, descoberta de uma outra rota comercial para chegar até a Índia, o Oriente. Né? E quem trazia as informações sobre como era esse lugar não eram pessoas que estudavam e pensavam a partir das ciências humanas, vamos colocar assim, né? Ciências humanas estavam começando ainda, né? A gente tem a filosofia, que vem de muito tempo, mas as ciências que estavam surgindo não davam conta de entender o humano. Né? E essas ciências que já estavam... que já estavam há algum tempo, a gente viu ali na Revolução, nas revoluções científicas, né? Como é que tinha algumas ciências que já estavam surgindo, como por exemplo a física, né? A química, a biologia também estava surgindo. Eram essas ciências que começaram a explicar o que eram os habitantes do Brasil, os índios do Brasil, né? Os aborígenes lá dos Estados Unidos, né? Os negros do continente africano. Só que o problema é que essas ciências, elas davam conta de explicar aquilo que era natural, aquilo que era da biologia, né? A diferença entre homens e animais, né? As diferenças físicas. O problema foi que quando esse novo apareceu, essas novas culturas, esse novo humano, essas ciências naturais não davam conta, não conseguiram dar conta de explicar o diferente. Por quê? Elas sempre explicavam o diferente na chave do exótico, do simples, do menos evoluído, do primitivo, do selvagem. Então, alguns, que hoje a gente chama de antropólogos, né, mas naquela época eles eram alguns pensadores, alguns filósofos, inclusive até alguns geógrafos, né, eles começaram a se incomodar com essa forma de interpretar outras culturas. Tá? E a forma como a ciência, né, ciências naturais, via essas novas culturas como elas viam de uma forma preconceituosa, né, muito racista, né, muito xenófoba, muito pejorativa, né, sempre numa escala hierárquica. A nossa cultura europeia é a melhor, a cultura do outro é sempre inferior.
Tá? Eu vou trazer dois exemplos para vocês, para deixar isso mais claro. Não sei se vocês se lembram desse texto que eu trouxe aqui para vocês, que é o texto do von Martius. Ele é um naturalista alemão que veio ao Brasil, né, ali perto do Rio Amazonas, para estudar os Muras, né, que eram os habitantes daquela região. Eu já li para vocês, eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler só uma partezinha ali do final, para ver se vocês relembram o que é esse naturalista. O que é um naturalista primeiro, né? Um naturalista é uma pessoa que ele estuda, ele está na área ali da biologia, ele está um pouco na área da zoologia, geografia, enfim, né? Das ciências naturais, né? E é essa pessoa que vem ao Brasil e vai olhar e vai dizer como é o Brasil, no caso desse texto específico, os Muras, tá? Então vamos ler uma partinha ali no final, que ele vai mostrar a visão dele. Então, o von Martius, ele descreve, né, os Muras dessa maneira. A Palhoça, né, o lugar onde eles moravam, construída com troncos de árvores, coberta de folhas de palmeiras e ripas, cuja porta baixa também servia de janela e de chaminé, tinha, quando muito, o comprimento de uma rede, feita não com artístico trançado, mas simplesmente de uma casca de árvore em forma de canoa. Ou seja, essa porta aí, né, não era artística, né? Ela era simplesmente uma casca de uma árvore, né? Vamos continuar. Além das armas, faltava todo o utensílio doméstico. Ou seja, falta. Ele está descrevendo muito mais do que não é do que o que é. Não é artístico. Falta os utensílios domésticos. E continuando. A expressão das fisionomias era feroz, hesitante e abjeta. Abjeta quer dizer suja, asquerosa, imunda. Olha como ele está descrevendo os índios brasileiros como asquerosos, né? Esse é um relato que fez muito sucesso, né, na Europa. Esse tipo de relato, né, era o único relato que chegava. E aí, de repente, alguns intelectuais falaram: mas você não está descrevendo como é a porta deles, está dizendo que é menos artístico. Mas o que quer dizer ser menos artístico que o nosso? Ou seja, tem uma hierarquia social, né? Como ele coloca aqui, quando ele coloca, além das armas, faltava todo o utensílio doméstico. Tá, mas e o que eles usavam então? Está dizendo que eles não comem como a gente, mas eles comem como, então, né? Então, esse tipo de relato é muito importante para mostrar como a ciência daquela época ela era ainda muito preconceituosa, né? Ela via muito o outro a partir do seu modo de vida, né? Ela via o outro de uma maneira, sempre colocando ele de uma forma inferior. E mais, sempre colocando a Europa numa forma superior de vida, tá? Tem essa imagem também que eu mostrei para vocês, não sei se vocês se lembram, uma imagem super famosa, super importante dessa época, chama Redenção de Cã, do Modesto Brocós, né? Ele é espanhol, mas morava no Brasil, participava da Academia de Belas Artes, e essa imagem mostra uma família, né? A matriarca, a mulher mais velha, negra, com as mãos para cima, a filha dela, mais clara, que era mais branca que ela, né? E possivelmente casada com esse moço ao lado, e o filho deles, bem branco, né, já. E chama redenção, né? Ela está com a mão para cima, parece que ela está agradecendo, né? Ou seja, tem uma ideia que é trazido não só na ciência, mas como também nas artes, na literatura, de que o outro, o índio, o negro, o aborígene, né, ele é inferior. Porque ele não fez a Revolução Industrial, ele não inventou a democracia, ele não fez a Revolução Francesa acontecer, ele não é burguês. Então quem não é burguês é inferior, tá? Então a gente vê que tem uma relação aí muito próxima entre essas teorias científicas, né? A gente está pensando até Darwin, a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente isso. A gente está pensando ali, o Darwin está trazendo a revolução a origem das espécies, né, o livro famoso do Darwin, mas os pensadores, as pessoas que vinham aqui traduzir o Brasil, traduzir o outro, eles sempre traduziam de uma maneira muito pejorativa, né? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção não é só isso, é que essas teorias
colocavam a Europa no centro do mundo, como se eles fossem civilizados. Então a gente tem uma relação aí entre a Europa, ocupando o lugar do apogeu da civilização, versus os nativos da América, os aborígenes da Austrália, as tribos da África, como sendo atrasados. Há uma relação entre ser atrasado e civilização. Então ela começa no nível muito do discurso. Então há um convencimento que que nós somos atrasados, né? Que os povos que estavam aqui, os povos que foram colonizados, foram atrasados, e isso justifica a colonização, o processo de colonização. Então veja, a gente tem uma teoria científica, que eu vou pegar essa teoria científica que está falando entre espécies e raças diferentes, e vou olhar para o humano como se existissem espécies e raças diferentes entre os humanos. E não existe. A ideia de raça ela é recente, ela tem 200, 300 anos. Tá? Ela foi desenvolvida no processo da modernidade para justificar o processo de colonização e exploração da América e da África. Tá? Então, eu queria que vocês tivessem essa palavrinha, né, para a gente ver mais para frente como isso funciona mais certo, mas eu queria que vocês guardassem essas duas palavrinhas. Tá? A primeira é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Se eu falar que uma pessoa está sendo etnocêntrica, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ela considera o modo de vida dela como o mais correto, como o mais natural. Tá? Etnos aí vem de nação, né? Tribo, grupo de pessoas, enfim. Né? Então eu estou considerando o meu grupo como o mais natural, o mais correto. O problema é quando eu faço isso de forma científica, faço isso de forma política. Né? Eu trago pessoas brancas, né, imigrantes, para embranquecer a população que estava aqui. Tá? Isso é um problema. Né? Porque estou lidando com a ciência de uma forma muito racista. Primeiro eu vou com o meu racismo, e aí eu faço uma teoria científica. Nesse momento que surgem os antropólogos e falam, não, você está errado. Você tem que, para ser cientista, você não pode trazer a sua visão de mundo racista. Tá? Você não pode trazer a sua visão de raça, como se o outro é diferente, mas o outro é inferiorizado. Não só diferente, mas como inferiorizado. Tá? Então a antropologia surge aí para dizer isso, e ela diz o que mais? Que a gente tem que fazer um esforço para desenvolver a alteridade. Tá? O que então é a alteridade? É o exercício de reconhecer o outro em sua diferença, sem qualquer julgamento de valor. Ou seja, eu tenho que ir para ouvir o outro, eu tenho que ir para ver o que o outro tem a me dizer. E aí a gente pode trazer até para a atualidade, né? Eu tenho que ouvir o outro no meu cotidiano. Não adianta eu falar do outro, aquele que eu não conheço, e falar, nossa, olha, mas ele não é que nem eu, olha como ele é inferior. Isso não me diz nada sobre o outro, isso me diz mais sobre vocês. Sobre você que está dizendo isso, tá? A gente vai começar essa revisão a partir disso. Quero agora que vocês então vão lá no Cigar. Espero que vocês tenham isso na cabeça de vocês, como essa antropologia está surgindo, esse momento dessa ciência racista, a invenção da raça, né, na construção de uma nação. E vocês assistam um vídeo que eu deixei lá de uma professora, ela chama Lilia Schwartz, é uma professora super importante no Brasil. Ela é antropóloga, ela estuda raça, nação e embranquecimento, tá? Ela tem mais de 180 capítulos de livros publicados, 100 livros publicados, mais de 100 artigos publicados também. Ela é fundadora da editora Companhia das Letras e eu quero que vocês vão assistir esse vídeo dela de uma forma muito crítica, porque ela é uma intelectual muito boa no que ela faz, mas no começo desse mês de agosto, ela se envolveu numa polêmica com... ela fez um artigo, né, escreveu um artigo para a Folha convidou ela para escrever um artigo para debater raça e nação a partir do lançamento de um filme da cantora Beyoncé. Né? E tem uma polêmica aí porque ela fez uma crítica, disse que ficou muito caricato, enfim, ela elogiou muito o filme da Beyoncé, mas no final ela falou que ficou muito caricato. Aí a Folha pegou, isso daí colocou como notícia, como título da notícia, e aí todo mundo cancelou ali Sharks, tá? E rolou toda essa conversa. Então, essa disputa, né, de quem pode falar e quem não pode. Lily Short veio ao vivo e falou, gente, desculpa, isso é só uma parte do meu texto, olha só, sabe, mas o resto eu estou concordando com tudo que a Beyoncé disse, enfim, foi um fuê. Mas o próximo texto que vocês vão assistir do YouTube fala sobre darwinismo racial e teorias raciais no Brasil, tá? Vai falar muito de eugenia,
Preciso que vocês tenham isso claro na cabeça de vocês, tudo bem? Então vejam de forma muito crítica, a gente vai continuar ainda com falando um pouco da Lilia Schwartz, dessa polêmica mais pra frente, mas eu quero que vocês entendam como Deus constituiu, né, raça e embranquecimento na fundação da nação que a gente chama de Brasil, tá bom? Obrigado, bom vídeo para vocês e até na próxima aula.